Olá, no vídeo anterior nós falamos de critérios de avaliação de investimento. Vimos em linhas gerais como é que nós podíamos avaliar a viabilidade de um determinado negócio. E bem disse eu que é necessário vários intervenientes. Não olhamos só para a componente financeira, mas também temos que olhar para a componente comercial, para a tendência de mercado e vários outros aspectos. Hoje nós vamos nos focar apenas nos critérios de avaliação de investimento. Então, nos critérios, nós vamos considerar três, né? Ouvimos três, que são valor atual líquido, período de recuperação do investimento, que é o payback, e a taxa interna de retorno. Este exercício que temos aqui é referente à empresa KSS, que é a empresa que nós assumimos como exemplo no vídeo anterior. Esta empresa tinha um montante de investimento inicial de $20.000 e fluxos de caixa para o primeiro ano de $6.000, segundo $12.000, terceiro $15.000 e quarto $15.000. Estamos aqui a usar aquela fórmula que vimos no vídeo anterior, que é valor atual líquido é igual a menos investimento inicial mais o somatório dos fluxos de caixa, assumindo fator de desconto, né? Então temos aqui somatório de fluxo de caixa 1, fluxo de caixa 2, caixa 3, caixa 4. Os dados são os mesmos que o do exercício anterior. 20.000, investimento inicial, 6.000, primeiro fluxo de caixa, 12.000, segundo fluxo de caixa, 15.000, terceiro fluxo de caixa e novamente 15.000, o quarto fluxo de caixa. A taxa de desconto ou custo de capital era de 10%. É por isso que temos aqui 0,1, que é o mesmo que 10%. Então, se nós efetuarmos o cálculo, dividirmos 6.000 por 1 mais 0,1 elevado a 1, vamos ter este resultado. O 12.000 por 1 mais 0,1 elevado a 2, vamos ter 9.917. O 15.000 por 1 mais 0,1 elevado a 3, teremos aqui 11.270. O 15.000 por 1 mais 0,1 elevado a 4 vai dar 10.245. O que na verdade nós estamos a fazer aqui, estamos a reportar estes fluxos de caixa ao momento zero. É por isso que temos aqui o fator de desconto em cada ano, né? No ano 1, no ano 2, 3 e 4. Então, o resultado final é de 16.887. Já havíamos calculado isto. Agora, queremos determinar o período de recuperação do investimento. Quanto tempo o investidor precisa para reaver o capital que ele aplicou no negócio. Estes dados que estão a ver aqui, 5.000, 9.917, 11.000, voltam a constar aqui nesta tabela. Temos o fluxo de caixa simples e temos o fluxo de caixa descontado. Aqui nós temos o cash flow acumulado descontado neste caso. Como é que nós achamos estes valores? Temos menos investimento inicial. Até ao fim do ano zero, o acumulado é de menos 20.000. Este acumulado deve ser adicionado ao fluxo de caixa descontado do ano seguinte. Então, menos 20.000 mais 5.455 vai nos dar menos 14.545. Menos 14.545 mais 9.917 vai nos dar menos 4.628. Menos 4.628 mais 11.270 vai nos dar 6.642. Até aqui, ao ano 3, nós percebemos que já conseguimos recuperar o investimento realizado e ainda temos
uma margem adicional. Mas nós queremos determinar qual é o valor ou o tempo preciso que a empresa recuperou o investimento. Na verdade, recuperamos o investimento quando todo o montante investido é obtido, não é isso? E como é que seria? Se nós tivéssemos aqui zero, em vez de menos 4.628, significaria que precisamente no segundo ano a empresa conseguiu recuperar todo o investimento. Mas nós temos aqui, por exemplo, no ano 3, um valor positivo. Quer dizer que recuperamos o investimento em 2 anos e alguns meses e ainda conseguimos acumular alguma margem no terceiro ano. Quais são os valores que nós iremos usar? Agora vejamos. Os valores que nós vamos usar serão o ano do último fluxo de caixa acumulado negativo. Então, o ano do último fluxo de caixa acumulado negativo é o ano 2. Aqui no ano 2, nós temos o último fluxo de caixa acumulado negativo, cash flow acumulado negativo. Por isso que temos aqui o 2. Mas o último fluxo de caixa acumulado negativo, que é este, o último fluxo de caixa acumulado negativo, partindo aqui do princípio, o último é este, de 4.628. Vamos ter aqui. Isto vamos usar em termos absolutos. Vamos ignorar o sinal negativo. Vamos usar o valor em termos absolutos. Vamos dividir este valor pelo fluxo de caixa descontado positivo, naturalmente, do ano seguinte. Então, este valor vai dividir por 11.000. Há uma relação entre esses dois valores. Estes dois. Vai dividir por 11.270. Então, e é assim que nós realizamos o cálculo. O ano do último fluxo de caixa acumulado negativo mais o último fluxo de caixa acumulado negativo sobre o primeiro fluxo de caixa descontado positivo, olhando para aqui, após o último fluxo de caixa acumulado negativo. Então, o primeiro fluxo de caixa descontado positivo após o último fluxo de caixa acumulado negativo é exatamente este de 11.270. O valor está aqui. Nós sabemos que 2,4 anos são aproximadamente 2 anos e 5 meses. Se 2,5 anos corresponde a 2 anos e 6 meses, então 2,4 são 2 anos e 2 anos e 5 meses. E aqui já está. Este projeto até agora revela-se viável, porque em 2 anos e meio o investidor consegue recuperar o capital investido. O valor atual líquido também é positivo. Mas há mais um dado que nós podemos calcular, que é o nível de retorno do projeto, que é, neste caso, a taxa interna de retorno. A taxa interna de retorno evidencia o nível de retorno de um projeto. Como vem aqui, vamos calcular mediante o ensaio de taxas e interpolação linear. Embora no Excel é possível calcular automaticamente sem seguir este procedimento. Mas ok. Como é que nós fazemos o ensaio de taxas? Ou qual é o pressuposto que assumimos? Nós temos que ter um val positivo e queremos achar aqui val 0. Mas quando nós substituímos as taxas aqui na mesma equação, frisar que é na mesma equação, assumimos os mesmos dados. Assumimos que substituímos a taxa nesta fórmula. Aqui, por exemplo, aqui temos 0,1, que é 10%. Nós podemos substituir por 15%, 30%, para ver qual será o val. Então aqui podemos substituir por 15%, tudo isto, ou 30%, 38%, 40%,
para acharmos o val. Então foi este o procedimento que nós seguimos aqui. Substituímos por 15%, o val deu 12.730. Substituímos por 30, 3.795. O que é que nós fazemos? Quando nós sentimos que, ao substituir uma determinada taxa, continuamos a ter um val muito alto, nós aumentamos a taxa, porque quanto maior for a taxa de desconto, menor será o val. E a nossa intenção é achar um val igual a zero. Mas quando fizemos a substituição, aqui, quando fiz o ensaio de taxas, a taxa de 38 tive val 493. Então depois substituí pela taxa de 40. Então, tive val negativo. O val negativo, quando já tenho val negativo e val positivo, eu posso proceder com a tal interpolação linear. Então, tenho que ter uma taxa, vou pegar numa taxa que me traduz um val positivo, e para não haver desfazamento entre os valores, nós vamos usar essa taxa de 38. Para não haver margem, para não termos aqui uma margem de erro significativa. Usamos essa taxa de 38. Então, já tenho aqui a taxa que me dá um val positivo. A TIR, que é a taxa interna de retorno, vai me dar val 0. E vamos achar uma segunda taxa que vai nos dar um val negativo. Essas taxas todas já temos aqui. E o val também. A taxa de 38 dá val 493. A TIR vai dar val 0. A taxa de 40% vai dar val negativo. Então vamos criar aqui a equação que vai nos permitir proceder com a interpolação linear. Faremos 38, a taxa que dá val positivo deve subtrair pela taxa que dá val negativo. A TIR deve subtrair pela taxa que dá val negativo. O val positivo vai subtrair pelo val negativo. Este negativo que temos aqui é da fórmula. Depois temos 0 menos o val negativo. Lembrar que o negativo é da fórmula. Daí procedemos com a resolução da equação. Se fizermos 0,38 menos 0,4, vamos ter este resultado. Continuamos a ter aqui TIR menos 0,48. Aqui é positivo, vai dar negativo, e negativo vai dar positivo. Aqui também ficamos com positivo. Temos esta fração. 493 mais 221 vai dar 714 sobre 221. Continuamos a ter isto. Dividimos esta fração. Temos este 3,23. Deste lado vamos manter a fração. Já quando chegamos a esta fase, transferimos o TIR para o segundo membro. Então temos aqui o TIR e o 0,40. Todo este elemento passa para o segundo membro. Aplicamos a propriedade distributiva. Vamos ter aqui 3,23 vezes TIR. Vamos ter este mesmo valor vezes 0,4. Vai dar 1,2923. Depois transferimos este para o primeiro membro para isolarmos a taxa interna de retorno. Vamos ficar com este resultado. Ao isolarmos definitivamente a taxa interna de retorno, teremos aqui 1 sobre 27 a dividir 1,27 a dividir por 3,23076. A taxa interna de retorno, na verdade, é 0,3938. É a taxa de 39,38. Se formos a prestar atenção, a taxa interna de retorno situa-se entre a taxa que nos dá o val positivo e a taxa que nos dá o val negativo, o que confirma que o nosso resultado está certo. Isso é isso. Se gostou do vídeo, não se esqueça de subscrever-se no canal, deixar um like, um comentário.